Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Lucas, estamos aqui no Rota 146, dessa vez para entrevistar o nosso pastor Jonas Gomes, que pregou hoje na noite de terça-feira. O pastor Jonas Gomes, ele congrega na Assembleia de Deus em Várzea Paulista e temos duas perguntas para fazer para ele. A primeira, pastor, há diferença entre dons do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo? Paz do Senhor para os nossos espectadores, para você que está assistindo, que Deus abençoe sua vida. E essa é uma pergunta bem interessante. Há diferença sim entre o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. No texto de Atos capítulo 2, Pedro chama o derramamento do Espírito de o dom do Espírito, como uma dádiva. E os dons do Espírito são tratados por Paulo na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12. No capítulo 12 da carta aos Romanos e também no capítulo 4 da carta aos Efésios. Então, os dons do Espírito, na ótica paulina, são capacitações sobrenaturais do Espírito Santo para executar determinadas tarefas e ministérios dentro da igreja. O batismo com o Espírito Santo, ele é diferente. Ele é um dom do Espírito, como um derramamento de poder que nos capacita a fazer a obra de Deus. Nos vocaciona, nos capacita para exercer a nossa vocação. Então, essa é a diferença, basicamente a diferença. Legal. A segunda pergunta, pastor, é possível eu ter o dom do Espírito Santo sem ser batizado nele? É possível que você desenvolva algum dom do Espírito Santo sem ser batizado? Essa seria a pergunta, certo? Bem, dentro da nossa tradição pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma introdução ao mundo espiritual. Então, dentro da nossa tradição, geralmente nós pensamos no batismo e em ato posterior os dons. Mas nós precisamos lembrar que nós tratamos com um Deus que é dinâmico. Nós tratamos com Deus que não se limita, que ele não pode ser limitado por nenhuma tradição, por nenhum pensamento. Então, quando você olha para a Bíblia, a experiência bíblica demonstra que todos os que manifestaram dons antes foram batizados, porque esse é o padrão. Paulo olhou para os discípulos em Éfeso e disse: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então não havia esse lapso de tempo de alguém estar na igreja e não ser batizado ainda com o Espírito Santo, com a evidência física inicial do falar em línguas. No nosso tempo, é possível que alguém seja crente há algum tempo e não seja batizado? É possível. É possível que esse crente não batizado seja um pregador da palavra? É possível. Nós não podemos limitar Deus, nós precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência física inicial do falar em línguas, é a porta de entrada para o mundo espiritual e para a manifestação dos dons. Deus abençoe, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Estamos no Rota 146 e dessa vez estamos com o Mateus, o jovem da congregação do Samambaia. Mateus, tem uma pergunta para você. O que você está achando da IBJ? Estamos no segundo dia. Fala pra gente um pouquinho com as suas palavras. Eu tô gostando bastante da IBJ, né? A primeira vez que eu vim hoje foi na terça, ontem não deu para vir por conta da correria do trabalho. Mas a experiência que eu tive foi uma experiência bem bacana. A palavra que Deus falou hoje, realmente nós devemos se prostrar para ser jovens pentecostais, não perder essa verdade que é a palavra de Deus e se esforçar mais para buscar a Deus. Deus abençoe, Mateus. Eu sou o Lucas e volto com o Rota 146.